Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar deste curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. E participando do curso da Química do Enem, você também poderá enviar suas questões de Química para que eu resolva elas na forma de videoaulas, assim como essa. Olha só o que diz esta questão. Em uma amostra de determinado medicamento, foi encontrada 90 mg de ácido acetil salicílico. Aí temos aqui a fórmula molecular desse ácido e em cada comprimido, considerando o número de Avogadro, que é de 6 vezes 10 elevado a 23, quantas moléculas deste princípio ativo estão presentes aproximadamente neste comprimido? Bom, a gente sabe a massa que a gente tem em um comprimido, que é uma massa de 90 miligramas. É importante que você saiba fazer a conversão da unidade de miligramas para a unidade de gramas para que você possa resolver essa questão. Então, qual que é a relação que a gente tem, né, entre essas unidades? A gente sabe que 1000 miligramas equivale a 1 grama. Se eu estou dizendo que eu tenho 90 miligramas, quantos gramas que eu tenho? É isso que você precisa saber. Você vai ter X gramas. Para você descobrir a quantidade, você vai fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada, onde o X vai multiplicar por 1000 e o 90 vai multiplicar pelo 1. Então vamos montar aqui, ó, X vezes 1000 e 90 vezes 1. Aí você coloca o sinal de igual e 90 multiplicado por 1. X vezes 1000 vai ser igual a 1000 vezes x, ou 1000x, tá? 90 vezes 1 é igual a 90. O 1000 está multiplicando pelo x, vai passar dividindo pelo 90. Assim você deixa o x isolado e descobre o valor dele. 90 dividido por 1000 vai ser igual ao x. Vamos fazer essa divisão aqui no canto, rapidinho? 90 dividido por 1000. 90 é menor do que 1000, eu acrescento um zero aqui e um zero aqui para que esse valor fique maior do que o 1000. Quando eu adiciono esse zero, tem que adicionar um zero e uma vírgula, tá? Só que 900 ainda é menor do que 1000, então eu tenho que adicionar outro zero aqui para que ele vire o número 9000 e aí sim maior do que 1000. Quando eu adiciono o segundo zero aqui, eu tenho que adicionar um segundo zero aqui no nosso quociente também, tá bom? 1000 vezes quanto vai dar 9000? 1000 vezes 9 vai ser igual a 9000. A gente vai fazer uma subtração desses dois valores e 9000 menos 9000 vai ser igual a zero. Isso aqui é o nosso resto e esse aqui é o nosso resultado. Então a gente descobriu que x é igual a 0,09 gramas, tá? Isso aqui não é a resposta da questão. A gente só converteu, olha só. Até o momento eu só fiz a conversão dessa unidade de 90 miligramas para a unidade de gramas. Eu descobri que a massa vale 0,09 gramas, tá? Agora, é importante que você calcule a massa molar desse C9H8O4. O que é massa molar? É a massa que você tem a cada 1 mol de determinada molécula. Nesse caso, a gente vai descobrir a massa que a gente tem, né, do AAS, do ácido acetil salicílico, a cada 1 mol dele. Tá? E aí a gente vai comparar com essa massa de 90 miligramas ou 0,09 gramas, que é o que a gente tem para cada comprimido. Então, ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a massa molar desse medicamento. Olha a fórmula C9H8O4. C9H8O4. Aqui nós temos 3 elementos químicos dentro dessa molécula. Temos o C, que é o carbono, o H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. E você vai separar esses 3 elementos químicos aqui embaixo, C, H e O. Você vai até uma tabela periódica e vai procurar o número de massa atômica de cada um desses elementos químicos. E olhando na tabela periódica,
você vai ver que a massa do carbono é igual a 12, a massa do hidrogênio é igual a 1 e a massa do oxigênio é igual a 16. Na verdade, a do oxigênio vai estar lá 15,999, mas a gente está arredondando para 16, ok? E você vai multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. Por exemplo, o carbono tem um 9 na frente dele, porque ele aparece 9 vezes dentro da molécula. Você vai multiplicar a massa do carbono da tabela, que é 12, pelo número 9, que é a quantidade de vezes que ele aparece dentro da molécula. O hidrogênio ele aparece 8 vezes dentro da molécula, então você vai multiplicar a massa dele por 8. O oxigênio aparece 4 vezes dentro da molécula, então você vai multiplicar a massa dele por 4. Tudo bem? Então vamos lá. Ó. Primeiro a gente tem 16 multiplicado por 4 aqui embaixo, que é 64. 1 vezes 8, que vai ser igual a 8. E 12 vezes 9, que é igual a 108. Agora, se você somar esses resultados, você vai encontrar a sua massa molar. A massa molar é 64 mais 8 mais 108. O resultado aqui, a massa molar, é de 180 gramas por mol que a gente tem do ácido acetil salicílico. Como assim, professor, 180 gramas por mol? É o seguinte, pessoal, vocês têm 180 gramas de AAS, abreviação para aquele remédio lá, para cada 1 mol dessa molécula, tá? O que é um mol? Um mol é uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Não necessariamente o mol precisa ser para moléculas, poderia ser para átomos, para outras coisas também. O mol é uma quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23, que é aquele número de Avogadro que a questão passou para a gente. E o que a gente quer saber? A gente quer saber quantas moléculas que a gente tem, qual o número de moléculas na massa daquele comprimido. E é uma massa de 0,09 gramas de AAS. Lembra que eu converti a massa, que era 90 miligramas, para essa aqui em gramas? Por que eu fiz isso? Porque como na massa molar eu tenho a massa em gramas, a massa do comprimido eu também queria colocar na mesma unidade, em gramas. Então a gente vai fazer uma relação assim, ó. 180 gramas de AS eu tenho em 1 mol. 1 mol é o quê? É 6 vezes 10 a 23 moléculas. Você pode até ignorar que é em 1 mol. Você tem que lembrar que é em 6 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? Bom, porque lá na questão ele fala isso, ó. Ele diz a massa que você tem, que são os 90 miligramas, e ele quer saber, ó, quantas moléculas deste princípio ativo estão presentes aproximadamente neste comprimido. Então ele quer saber qual que é o número de moléculas que você vai ter se você estiver trabalhando com os 90 miligramas. Professor, mas aí você não está usando 90 miligramas, está usando 0,09 gramas. Tudo bem, mas é a mesma coisa de 90 miligramas. Por que eu estou utilizando a unidade de grama? Porque aqui em cima eu estou com a mesma unidade. Na regra de 3 é importante que você utilize a mesma unidade para não errar seus cálculos. Aqui eu estou fazendo uma relação entre a massa que eu tenho do ácido acetil salicílico com o número de moléculas que eu tenho nesse número de massa, tudo bem? Observe uma coisa. Aqui eu tenho 180 gramas, e isso em 1 mol. Aqui eu tenho muito menos, 0,09 gramas. Então eu vou ter um número de moléculas muito menor do que 1 mol. Mas é isso que eu quero descobrir. Para descobrir isso, ó, novamente, você pode ignorar aqui esse 1 mol, tá? Você pode fazer a relação direta. 180 está para 6 vezes 10, 23. 0,09 está para x. A gente vai fazer uma regra de 3 aqui, que é uma multiplicação cruzada, para descobrir o valor que a gente vai ter nesse x. Eu vou pegar o x e vou multiplicar pelo 180, tá? Lembrando, multiplicação cruzada. Esse cara multiplica por esse cara. Esse cara aqui, o 0,09, vai multiplicar pelo 6 vezes 10 a 23, tá? E aí você vai ter o sinal de igual e 0,09 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23.
x vezes 180 vai ser 180 vezes x. Já 0,09 vezes 6 vai ser igual a 0,54. Eu só fiz a multiplicação aqui, ó. O vezes 10 a 23 você pode manter aqui do lado, ó. Vezes 10 a 23. Sem problema nenhum, tudo bem? Você não precisa utilizar ele nos cálculos. Mas se você quiser, você pode alterar esse valor do expoente que você tem aqui. Você poderia fazer 0,09 vezes 6 vezes 10 a 23 também sem nenhum problema, tá bom? Eu vou movimentar essa vírgula uma casa aqui para a direita, e por movimentar ela uma casa aqui para a direita, para deixar o número em notação científica, eu vou ter o resultado sendo 5,4 vezes 10. Aqui você vai ter que baixar uma casa, porque eu movimentei uma casa para a direita, tá? Vezes 10 elevado a 22. Deixa eu melhorar esse 22 aqui. 22. E do outro lado, a gente ainda tem o 180 multiplicando por x. Para descobrir o valor de x, eu passo o 180 dividindo para o outro lado da equação. Aí a gente vai ter que x é igual a 5,4 vezes 10 a 22, dividido por 180. 5,4 vezes 10 a 22 dividido por 180 vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 20. Tá? Professor, mas como assim? Não entendi, foi nada. Como que você fez esse cálculo? Olha, aqui eu tenho 5,4 vezes 10 a 22. 5,4 vezes 10 a 22. Se eu movimentar essa vírgula aqui, duas casas para a direita, o que vai acontecer? 5,4. Vamos movimentar a vírgula. Se eu corto a vírgula aqui, agora que eu movimentei uma vírgula, ignora ela aqui. Eu tenho o número 54. 54 é menor que 180. Eu quero um número maior. Olha só o que eu vou fazer. Vou movimentar duas casas. Corto a vírgula. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar a vírgula de onde ela estava. Opa, acabei tirando, foi o 5. Eu vou apagar aqui o caminho, vou tirar a vírgula de onde ela estava. Naquele vãozinho que ficou aqui, não tinha ficado um vãozinho, ficou 1, 2. Ficou um vãozinho aqui, vazio. Você vai colocar um 0 nesse vão aqui. Então você vai ter o número 540. Só que como eu movimentei a vírgula duas casas para a direita, você vai copiar assim seu valor, vezes 10. Ao invés de estar elevado a 22, você vai diminuir duas casas. Você vai diminuir para vezes 10 elevado a 20. E aí eu tenho aqui dividido por 180. Quanto que é 540 dividido por 180? É 3. O resultado já está aqui. Se eu dividir só esse valor aqui, olha só o 540 pelo 180 vai dar o 3. O vezes 10 a 22 é porque eu diminuí duas casas do 5,4 para virar 540 e dar esse vezes 10 a 20. Você entendeu? Professor, não entendi, foi nada, esse negócio é muito louco. Bom, é porque você ainda não sabe notação científica. E eu vou falar para você o seguinte, não dá em todos os vídeos de química que eu for fazer, eu explicar toda a notação científica. Então eu fiz uma playlist aqui no canal só de notação científica, eu acho que tem uns 20, 30 vídeos só disso. E aí eu peço para que você dê uma olhada, não precisa obviamente olhar todos os vídeos, vai olhar 1, 2, talvez 3 vídeos sobre notação científica. Se você entender notação científica, você vai fazer esses cálculos aqui de cabeça sem problema nenhum. É muito simples quando você já sabe notação, tá bom? Então, pessoal, nós terminamos por aqui. Fizemos a resolução dessa questão. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução deste exercício. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!